repete. 8h34. Muito bem. Agora eu vou conversar aqui com um jornalista especializado em judeus do mundo islâmico. Que coisa interessante. Michel Gordon. Ele é formado em física na USP, mestrado, olha só, rapaz, em oceanografia e em islamismo e Oriente Médio pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Que maravilha, Michel. Muito prazer em te conhecer, rapaz. Que alegria conversar com você. Tudo bem, Michel? Tudo bem, Mário. Prazer é tudo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Bom dia a todos. Muito bom dia, Michel. Nós estamos falando aqui para todo o interior da Bahia, além da transmissão pelo YouTube. Michel, eu queria que você me contasse sobre sua experiência, inclusive sobre o livro que você publicou, Um Judeu no Islã, sobre sinagogas no mundo islâmico e My Tehran, Your Tehran. Fantástico. Diga, desculpa. Diga aí, Michel, eu fiquei curiosíssima quando eu soube desse seu trabalho, rapaz, que coisa. Diga aí, Michel, fale com a gente à vontade. Bom, de fato, né, publiquei 2 livros, Um Judeu no Islã, foi publicado já em 2009, já faz tempo, eu já estou para publicar o 2º volume agora, se Deus quiser, até o fim do ano a gente vai sair um novo volume, uma reedição com novas fotos, novas viagens que eu realizei, notadamente Norte da África, Oriente Médio e Ásia Central, em busca das raízes, né, das nossas raízes, da nossa história, da riquíssima história do povo judeu, principalmente naquela zona onde tudo começou, né? Os judeus são originários do chamado Eretz Israel, que vem muito antes, né, da Medinat Israel, que é o Estado moderno de Israel, mas a Eretz Israel existia desde sempre no imaginário, no mundo real mesmo, com os reinos de Israel, o reino de Judá lá atrás, mas também no imaginário ao longo do conhecido exílio do povo judeu, né? E então fui em busca dessa história e das similaridades que existem entre o judaísmo e o islamismo, que são muitas, são religiões, tanto do ponto de vista da liturgia, muito semelhantes, como o árabe e o hebraico também são línguas semíticas, né, que tem uma proximidade muito grande. Então, a ideia era contribuir, de forma bastante naif, né, mas quando eu era mais jovem, né, contribuir com o meu pedacinho ali no processo de aproximação entre os povos e harmonização entre os povos do Oriente Médio. O Michel... O outro livro, desculpa, só para complementar, o outro livro chama-se My Tehran, Your Tehran, Minha Teherã e Sua Teherã. Foi publicado em Teherã com uma jornalista amiga minha. Esse livro foi publicado em 2015, resultado de andanças pela cidade de Teherã, uma visão de uma pessoa local, uma jornalista iraniana e de um estrangeiro, né? Então cada um tinha um olhar diferente. A gente ia no bazar, nas mesquitas, andava pelas ruas e cada um com a sua câmera registrando as distintas visões, né? E é interessante como cada um tem um olhar muito, muito particular, né? Coisas que para elas eram coisas rotineiras e coisas do cotidiano, para mim eram inacreditáveis. Enfim, e aí saiu esse livro que foi publicado pelo Centro Cultural de Teherã. Fizemos até uma exposição de fotos ali na altura. Ô Michel, a convivência entre judeus e árabes, entre islamitas, teve várias épocas diferentes de grande convivência, muito boa até
né? Essa coisa toda que a gente vê ainda hoje. E, na realidade, historicamente, o que se diz é que todos temos a mesma origem que vem de Abraão, do nosso patriarca, Exato. não é? Exatamente. Pois é. Exatamente. Tanto do ponto de vista da fé, né? As pessoas que realmente acreditam numa origem literal mesmo, né? Nós somos o que os judeus chamam de Abraão Avino, Abraão nosso pai, e o Abraão é o Ibrahim, né? No Islã tem algumas diferenças históricas, né? De como é contada a história do Abraão na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e como ele é contado no Alcorão, o livro sagrado do islamismo, né? Do Islã. Então, existem essas pequenas divergências ou enfim, contradições, talvez, mas a personagem Abraão, Ibrahim, é a mesma personagem. No judaísmo, o Abraão encontra-se, tanto no Islã também, né? Ele encontra-se enterrado junto com outros patriarcas do judaísmo na chamada Me'ara Amarpelá, que é uma caverna, hoje é uma mesquita, que fica na cidade de Hebron. Hebron, em hebraico, vem da palavra haver, que é amigo. E no Islã, o epíteto do Ibrahim era Halilullah. Halil, em árabe, é o amigo, ou o amante, não no sentido erótico, né? O amante no sentido mais profundo da palavra. Então, o Ibrahim era o amigo especial de Deus. A cidade de Hebron, em árabe, é conhecida como Halil, que é a cidade do amigo, né? Ele está lá enterrado, a cidade em homenagem a Ibrahim. Então, tem muitas conexões. E quando você anda em Jerusalém e você passa pelo portão de Jaffa, você vê um escrito único que foi feito pelos otomanos, mas é a única vez em que você lê escrito La ilaha illa Allah, que é não há Deus senão Deus. O Ibrahim Halilullah, e o Abraão é o amigo de Deus. Normalmente você vê o complemento como sendo o Muhammad Rasulullah, que seria o profeta Muhammad, é o mensageiro de Deus. E esse é o único lugar onde está escrito Ibrahim Halilullah, o Ibrahim é o amigo de Deus. O portão de Jaffa, que em árabe é o Bab el-Halil, o portão do amigo. Então, tem várias similaridades, várias coisas muito interessantes, e você bem mencionou da boa convivência entre judeus e muçulmanos ao longo da história. E, de fato, eu considero incomparável, né, a convivência dos judeus na islandade, vamos chamar assim, é um termo que não existe, mas é para comparar com a cristandade, né? Sim, sim. Então, enquanto no mundo cristão houve Inquisição, as cruzadas, enfim, tantos, o libelo de sangue, que era uma situação, um libelo muito grave, né, para os judeus eram acusados de usar o sangue de crianças cristãs para fazer o pão ázimo na sua festa da sua Páscoa, né? E no Islã isso não aconteceu. Para dizer que não aconteceu de forma muito tardia, no século XIX, trazido por cristãos dentro do mundo islâmico. Mas o mundo islâmico realmente foi um ambiente de muito mais tolerância, onde os judeus e mesmo os cristãos eram conhecidos como os protegidos, né? Eles eram englobados no Ahl el-Dima, o povo do pacto, o pacto de Omar, que protegia judeus, cristãos, sabeus, protegia todos aqueles que receberam, vamos dizer assim, a luz, na verdade, um livro de Deus antes dos muçulmanos, que seriam a Torá e os evangelhos. Então, aí depois veio, de acordo com o entendimento islâmico, né? Veio o último mensageiro, que é o profeta Maomé, com o livro
ao Corão e aí acabou, né? Aí não tem mais um novo profeta para vir. Eu estou conversando com um jornalista especializado em judeus no mundo islâmico, Michel Gordon. Michel, que maravilha, rapaz, ter encontrado você para te conversar. É o seguinte, durante a dominação dos muçulmanos da Península Ibérica, que durou mais de 700 anos, a convivência entre judeus e muçulmanos era, na maior parte do tempo, salvo alguns outros episódios, era absolutamente tranquila. Quando os reis católicos, Isabel e a rainha, e o rei Fernando Isabel, fizeram a Reconquista em 1492, eles expulsaram os judeus ou então obrigaram a conversão. Alguns anos depois, 4 anos depois, Portugal fez a mesma coisa. E aí esses judeus saíram, alguns ficaram, se transformaram em cristãos novos, outros vieram até aqui para o Brasil. O Brasil tem uma quantidade enorme de cristãos novos. É incrível como você vê. Ontem, Michel, estava vendo um documentário em que cristãos novos no interior de Pernambuco, até hoje eles têm ritos judaicos, rapaz. Olha quantos anos. Exatamente. Aí os judeus saíram pelo mundo, foram para Amsterdã, que era livre, não é? E foram para Marrocos. Daí, por exemplo, a minha ascendência, a parte de mãe, é sefaradi, foram para Marrocos, e Marrocos vieram para a Amazônia, e depois acabaram aqui, no caso da minha família, acabamos aqui na Bahia. Exatamente, é isso aí. De fato, né, bem, você já resumiu muito bem a história, né? Tem muitos pequenos detalhes. Existiu no mundo islâmico, não é que foi tudo um mar de rosas, né? A gente teve o pogrom de 1066 em Granada, teve a expulsão de Sevilha em 1391, que foi bastante traumática. Mas, efetivamente, é o que você disse, né? Quando a Reconquista atingiu os reis de Granada, que era o último bastião islâmico na Península Ibérica, ali mesmo, no Palácio de Alhambra, que significa, vem do árabe a palavra, né? Alhambra, que é a vermelha, né? Que é um castelão todo vermelho e tal. E ali mesmo foi feito o decreto de Alhambra, em 1492, com a expulsão de judeus e muçulmanos também, ali da Península Ibérica. Muitos deles foram para Portugal, como você bem falou. Alguns anos mais tarde, Portugal tinha uma questão ali de o que fazer, né, com os judeus. Existia uma pressão muito grande dos reis católicos para expulsá-los e tal. Mas o rei de Portugal sabia também que é uma fonte de riqueza e um capital humano muito forte. Então ele, dizem, né, reuniu todo mundo ali na praça ali na Baixa, jogou uma água benta e falou: agora vocês todos são cristãos, então não preciso mais expulsar. Muitos deles acabaram vivendo isso que você comenta, né, a vida do judeu secreto. O judeu secreto, e em várias alturas, em várias ocasiões da história do judaísmo, a gente tem esse movimento, né? Mesmo, sei lá, no Irã, no século XIX, também teve isso, uma conversão forçada de judeus para o islamismo, e também, né, viveram como judeus secretos. Algo foi revertido um século depois com o Reza Parlev, uma coisa até recente, né, no século XX, mas desses judeus que foram expulsos e forçadamente convertidos, vieram figuras como o Benedito Spinoza, o grande filósofo da Holanda, né, Benedito, o Baruch Spinoza, que pensava em português, dizem, né? Pensava em português. E o que é importante, né? Já que o que importa para ele é o que ele pensava, né? E tem também alguns judeus ali, aventureiros, que saíram de Amsterdã para fundar a Nova Amsterdã,
que virou Nova York. Né? Tem um livro... Brasil, Michel, tem um livro... sinagogas ali em Recife. Tem um livro fantástico, rapaz, de Lira, que eu, inclusive, entrevistei, meu amigo, Arrancados da Terra, né? Que ele fala exatamente essa trajetória. Porque quando os holandeses dominaram Pernambuco, aí os judeus, inclusive, construíram a primeira sinagoga aqui, não é, do Brasil. Aí tá liberdade total. Quando houve a retomada pelos portugueses, os judeus aí saíram, foram pelo Caribe até chegar em Nova Amsterdã, que virou Nova York depois, não é? E porque tinha... Exatamente. O livro é fascinante, muito bem escrito. Muito bem. Nossa, eu fiquei louco com esse livro. Maravilhoso. O livro é maravilhoso. E de fato, né, aí voltou a Inquisição, né, porque a Inquisição de Portugal atingiu o Brasil. A instituição da Inquisição é algo que durou até 1800 e qualquer coisa, né? Não é um evento que fica ali na história medieval, né? Não, é muito recente, né? É muito recente, mas o mais fascinante disso tudo é que quanto mais você cava nessa história, você vai descobrindo detalhes maravilhosos, né? Então foi assim que eu voltando um pouco para o Islã, porque eu não sou especialista em cristãos novos, então eu foco mais ali no mundo islâmico, até estudando bastante essa questão da convivência entre judeus e muçulmanos, inclusive no Marrocos, e cada lugar tem a sua história, né? Por exemplo, na Argélia, em 1870 foi decretado que os judeus argelinos eram franceses. Acabou. Uma canetada fez com que os judeus passassem de um nível, vamos dizer, de cidadãos de segunda categoria, porque, embora a convivência fosse pacífica entre os judeus e muçulmanos, os judeus não eram muçulmanos, obviamente, né? Então, os muçulmanos tinham o privilégio muçulmano, né? Menos impostos a pagar, enfim, né? Então, os judeus pularam de cidadãos de segunda categoria para os colonizadores, que eram os franceses. Na época, a Argélia era um departamento da França, né? Então, essa é uma história específica da Argélia, que não aconteceu no Marrocos, por exemplo. Agora, Cada Michel, lugar tem a sua história. Michel, o fato de existir esse conflito permanente, aparentemente até, bom, pelo menos até agora sem solução, entre os judeus e palestinos, isso tem uma influência muito grande em alguns países, como, por exemplo, o Irã, que não reconhece o Holocausto, não reconhece Israel, acha que a solução é destruir Israel, botar os judeus no mar, essa coisa toda. Você acha que essa falta de perspectiva de uma solução, de uma convivência pacífica, considerando, sobretudo, que o Estado de Israel é economicamente, militarmente muito mais forte do que os palestinos, isso influencia esse movimento para ficar mais acirrado contra os judeus? Eu acho bastante difícil comentar história quando a gente está no meio dela, né? Ou fazer qualquer previsão do que seria o futuro. O passado já é difícil de entender, o que dirá o futuro, né? Embora alguns físicos aí estejam dizendo que o passado e o futuro não existem, o tempo não existe. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Mas ficou no meu passado, quando eu me formei em física, né? Mas, voltando aqui à sua questão, eu acho que é uma grande tragédia, né? Lamentável que os povos estejam em conflito, mas também a gente não pode ser apoliano aqui, dizer, não, que a Miss Universo, a gente quer que todo mundo ficasse em paz, feliz e tal. Evidentemente que é esse o desejo da maioria, mas pensando na geopolítica atual, eu vejo como muito interessante esse movimento, né? Esses acordos de Abraão, onde talvez a paz venha de fora para dentro.
né? Muitos países árabes vizinhos observando o Irã com uma retórica bastante agressiva, e a gente não pode esquecer que Irã e Arábia Saudita são inimigos mortais, porque existe um conflito muito grande entre xiitas e sunitas. Isso desde o dia 1 do Islã, né? Desde o dia... Não, no dia 1, mas no dia 2, né? Enfim, desde a morte do profeta Muhammad, que existe esse conflito sobre a legitimidade de quem seria o sucessor do califado, né? Enfim, tem toda uma complexidade muito grande nisso, mas é daí que vem essa cisão inicial, né, de xiitas e sunitas. E se você perguntar para um sunita na Arábia Saudita, eventualmente ele vai dizer que os xiitas nem são muçulmanos, porque não, enfim, e vice-versa, embora muitos outros dizem que não existe essa divisão, todo mundo é muçulmano e tal. Mas existe um conflito muito forte entre xiitas e sunitas, mundo afora. Então, os países árabes, que são de maioria sunita, embora a gente tenha, né, o Hezbollah, por exemplo, no Líbano, ou uma minoria de alauítas na Síria, o Iraque tem um componente muito grande de xiitas, e são, inclusive, países mais difíceis de entrar nos acordos de Abraão, né, não por coincidência, mas talvez de fora para dentro, e a coisa acabe se arrefecendo. E eu gosto também de olhar sempre o bolso, né, o lado econômico. Então, existe, por exemplo, existem acordos que foram assinados recentemente, 2015, 2016, eu não sei exatamente o ano, com respeito a gás, a questão do gás no Mediterrâneo. E é um pool de países que assinou esse acordo, que estão juntos, é uma joint venture de países, e esses países são Israel, Egito, a Autoridade Palestina, olha só, estão assinados, todo mundo junto, mesmo papelzinho ali, Itália, Grécia, acho que é isso, né? Esse grupo de países, até agora, pensando agora na questão da falta de gás vindo da Rússia, e já estão aventando a possibilidade da Itália ser o canal via Mediterrâneo, mexeu no bolso, pode ser que esses países todos consigam ver que o lado econômico é muito mais interessante do que ficar um matando o outro, e aí pode ser que a paz surja desse caminho. Mas não sei, né? Isso é muita especulação. Obviamente, eu estou aqui na torcida para que a paz seja alcançada. A gente também não pode esquecer, e é um tema que é muito pouco falado na mídia, de uma maneira geral, que é o fato de, tanto você como eu, que também sou filho de mãe judia marroquina, né? Somos, de alguma forma, exilados do mundo islâmico, seja por uma saída voluntária ou por expulsões. Existiam mais de 1 milhão de judeus no mundo islâmico até os anos 40 do século passado. A gente não está falando não estamos falando nem de 100 anos. Eram 1 milhão, e hoje, quando eu visito esses países, eu encontro normalmente cemitérios e sinagogas abandonadas. Então, tem lá 2 mil judeus no Marrocos, 30 judeus no Egito. Eu acabei de voltar do Iraque, tem 3 judeus. 3 judeus. Quando eu cheguei lá, a população de judeus aumentou 25%. Ou aumentou em 33%, né? Então, 3 aumentou em 33%. Então é triste, né? Um país onde tinham 150 mil judeus, agora tem 3 judeus. O que aconteceu? Isso também tem que estar na equação de um futuro acordo ou um futuro entendimento, né? Ô Michel, você participa também do projeto Marajó Sefarade da professora Iria Chocron, que aliás foi quem me deu o seu endereço. E eu queria que você falasse sobre o seu livro, Um Judeu no Islã. Ele está disponível onde? Porque eu fiquei curiosíssimo e gostaria muito de ver. Onde é que a gente consegue ele? Olha, a Iria é uma pessoa muito querida que, sim, enfim, que os nossos caminhos se cruzaram não faz muito tempo. Ela fica me promovendo, ela me adora, eu adoro ela, e eu fico muito lisonjeado com esse trabalho que ela tem feito junto comigo, fico muito honrado, né? E
Então já deixo aqui um beijo enorme, um abraço para ele e todo o pessoal do Marajó. E o livro, ele foi publicado pela editora Maianote, é uma editora aqui de São Paulo. E eu acho que se você for no site da editora Maianote, você encontra, mas você também encontra na Amazon. Você digitar Um Judeu no Islã, na amazon.com.br, você vai encontrar o livro ali. Não sei se ainda tem muitos volumes à venda, então quem estiver interessado tem que talvez ser rápido, porque não teve uma segunda tiragem. Deve sair agora, mas eu estou vendo com uma universidade holandesa a publicação de um volume 2 do tema, né, o mesmo tema, Um Judeu no Islã, com fotos inéditas, porque de 2009 até hoje eu fiz muitas outras viagens pelo mundo islâmico. Voltei para a Síria, fui para o Irã mais algumas vezes, agora acabei de voltar do Iraque, fascinante. E você não sofre, ô Michel, você não sofre nenhum tipo de restrição por ser judeu de ir no Irã, no Iraque, tranquilo? Não consta no nosso documento não consta qual a religião, né? Eu acho que seria um problema, poderia ser eventualmente um problema se eu falasse, olha, estou aqui, sou um judeu, porque nesses países a questão da religião é uma identidade que é levada a sério, né? Não que, enfim, aqui no Brasil a gente está mais acostumado a todo mundo, cada um segue a sua, a religião é menos importante, né? Mas lá no Oriente Médio é uma identidade levada bastante a sério. Eu não costumo ocultar a minha identidade, mas também não saio por aí claro. Olha, eu sou um judeu e tal. O que aconteceu, teve uma ocasião que eu estava em Beirute, nos campos de Sabra e Shatila, que é onde teve um massacre em 1982 das falanges cristãs, que inclusive é atribuído né, ao Ariel Sharon, que teria facilitado. Não vou entrar no detalhe porque eu não conheço bem a história, mas teve esse massacre de palestinos, já num contexto da Guerra Civil do Líbano, que tinha sido iniciada em 1975. E eu estava ali falando sobre Israel e não sei o quê, quando o meu interlocutor virou para mim e falou, mas você é judeu, você é israelense? Ali eu fiquei um pouco assustado, eu falei, poxa, mas eu não queria ocultar a minha identidade, pensei comigo, e falei, olha, a minha avó nasceu na Palestina. Eu falei só isso, o que é uma verdade absoluta. A minha avó nasceu na Palestina, a minha avó era palestina, né? Os judeus da Palestina, a Palestina não era um país, mas era uma região, nunca foi uma região, nunca foi um estado, vamos dizer, com fronteiras definidas. No mundo otomano, por exemplo, durante 400 anos, aquilo ali eram os sanjaks de Beirute, o sanjak de Damasco. Nunca teve uma entidade geográfica, né, com a capital e tal, né? Mas existiam os judeus da Palestina, assim como existiam os judeus do Egito, os judeus do Marrocos, os judeus da Palestina, e a minha avó era uma dessas judias da Palestina, isso no começo do século passado, há 100 anos. Então, no que eu falei, a minha avó nasceu na Palestina, que não é mentira, o meu interlocutor veio, me deu um abraço e falou Ahlan Sahlan e coisas desse tipo, greetings e tal. Eu fiquei muito feliz, baixou um pouco ali a tensão. Não menti, só falei verdades, mas para você ver como as identidades elas são bastante sensíveis nessa região. Michel, olha, foi um prazer enorme conhecer você. Eu espero que a gente converse muitas outras vezes, porque tem muitos assuntos interessantíssimos para a gente conversar, viu? Muitíssimo obrigado, um abração para você, Michel. Um abraço, o prazer foi todo meu, estou à disposição, sempre que quiser, estou à sua disposição, Mário, e a todos os nossos ouvintes aí. Valeu. Um abraço. Abração.